4, 4. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4, no versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições em tudo sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, eu quero convidar você neste momento que está aqui conosco, você que está aí na sua casa, feche os seus olhos, vamos estar orando, pedindo a Deus que venha falar aos nossos corações essa noite. Soberano Deus e eterno Pai, o Senhor é maravilhoso, meu Pai. Hoje aí estamos simbolicamente celebrando o Dia das Mães e te louvamos pelas mães, pela sabedoria que o Senhor lhes tem dado, para que possam criar os seus filhos conforme a sua vontade nos caminhos do Senhor, ensinando-os conforme a sua doutrina. Que o Senhor continue colocando sabedoria e entendimento no coração de cada uma delas, meu Pai, em nome de Jesus. Deus querido, Pai bendito, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Teu servo agora, neste momento, estará aqui falando um pouco sobre ela, mas de mim mesmo, Senhor, eu não posso dizer nada, e por isso eu dependo do Teu Espírito para que o Senhor me capacite a fazê-lo, em nome de Jesus. Continue falando conosco, que nós possamos nos alegrar, nos regozijar na Tua presença, ouvir mais e mais e cada vez mais do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. É o que eu te peço e te agradeço no Teu nome, Senhor. Amém. 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 Carta de Paulo aos Filipenses. A igreja em Filipos, ela foi fundada ali, a segunda viagem missionária de Paulo, viagens essas as quais ele saiu de cidade em cidade, anunciando a palavra do Senhor e criando e ali fundando as comunidades cristãs, conhecidas como as igrejas. E ali na cidade de Filipos, na região ali, na verdade, havia uma comunidade cristã, a qual Paulo, ele redige uma carta, na qual ele vai enfatizar as boas obras que eles estavam realizando, dando conselhos, como o cuidado de um verdadeiro pastor com as suas ovelhas. Paulo, ele amava cada uma das suas ovelhas, ele queria o melhor para elas, ele queria que elas desfrutassem o máximo da presença do Senhor, desfrutassem o máximo do Espírito de Deus, desfrutassem ao máximo tudo aquilo que o Senhor Deus pode fazer por elas. Isso fica evidente quando nós olhamos para o versículo de número 4, quando ele vai dizer: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Essa palavra regozijar, ela está relacionada com o se alegrar. E nós nos alegramos por infinitos motivos. Por um novo emprego, por uma promoção, por uma nova namorada, um novo namorado, uma nova casa, um novo carro, um novo amigo. Quando se ganha uma partida de um determinado jogo, quando o seu clube de futebol favorito ele ganha, às vezes isso nos traz muita alegria, ainda que momentânea, nos traz alegria.
nos traz satisfação. Existem muitas coisas que vão trazer alegria ao nosso coração. Mas Paulo, ele é muito específico quando ele vai dizer, olha, alegrem-se, regozijem-se no Senhor. Como se ele estivesse querendo dizer para todos aqueles cristãos que estão ali, sejam gratos a tudo aquilo que o Senhor tem feito por vocês, que o Senhor, nosso Deus, Ele seja o motivo da nossa alegria. Existe uma canção, inclusive, que fala sobre isso, aquela celebrai com júbilo ao Senhor. Aleluias, porque Ele é o motivo da nossa alegria. Qual tem sido o motivo da sua alegria? Qual tem sido o motivo da alegria de todos nós? Será que nós estamos depositando a nossa fonte de alegria em outras coisas que não o Senhor? Porque quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor e nos alegramos nele, às vezes essa alegria ela não é aparente. Às vezes nós estamos diante de situações adversas que nos afligem, problemas constantes que se levantam e ao qual às vezes não sabemos o que fazer, mas quando estamos firmados na rocha, estamos firmados em Cristo, estamos firmados em Deus e nos alegramos em Deus, embora com todos os problemas nós encontramos a paz que excede todo entendimento. Existe sim dentro dos nossos corações uma alegria por saber que o Senhor está cuidando de tudo. Sabemos que Ele encontrará uma forma de solucionar os nossos problemas. Regozijai-vos sempre. Ele não fala de vez em quando, ele fala, olha, regozijai-vos sempre no Senhor. Num sentido de continuidade. Porque quando você compra um carro novo, daqui a um tempo, talvez esse carro, ainda mais quando ele começa a dar problema, ele vai deixar de dar alegria. Quando você aluga ou compra uma casa nova, talvez vai chegar um momento que você vai deixar de ter alegria com aquela casa, com uma roupa nova. Não existe garantia de felicidade eterna em todas essas coisas. Apenas no Senhor. Por isso Paulo vai dizer, regozijai-vos sempre no Senhor. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Quando ele vai falar de equidade, ele está falando de equilíbrio. É quando você olha para aquela pessoa, você sabe que o mundo ao redor daquela pessoa está desmoronando. Aí você olha, poxa, aquela pessoa tem uma força, né? Aquela pessoa, ela é firme, aquela pessoa, ela tem uma segurança, mas muitas vezes aquela pessoa só está daquela forma porque o Senhor está sustentando, porque ela sabe que dentro dela há um Deus que traz segurança, que traz tranquilidade, que traz paz, que traz refrigério. Equidade, equilíbrio. O equilíbrio ele está relacionado com, talvez, o não desespero diante de situações conflituosas. Olhemos para Jesus. Nós estávamos falando outro dia sobre multiplicação e de pães e peixes. Os discípulos, por mais de uma oportunidade, Jesus estava ali ensinando e muitas pessoas se ajuntavam para poder ouvir do mestre, que passava da casa dos milhares. Na primeira vez, se eu não me engano, foram 7.000, na segunda, 4.000, e na segunda vez foram 5.000, entre mulheres e crianças. E aí Jesus ele pega um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, e todas aquelas pessoas são alimentadas. Mas antes disso acontecer, os discípulos eles tinham ficado preocupados. Ele fala, Senhor, o que faremos? Nós não temos dinheiro para comprar alimento para todas as pessoas, mas Jesus está falando, alimenta, alimentai-vos vós. Eles estão dizendo, nós não temos condições. Então, se Jesus estava dizendo que eles deveriam alimentar, eles deveriam confiar que Jesus iria fazer algo. Não sei se no lugar dele nós iríamos nos comportar da mesma maneira, mas fato é
que Jesus estava dizendo para fazer, então nós devemos confiar, porque Jesus ele tem uma visão muito mais ampla do que a nossa. Então, ele está ensinando ali os seus discípulos o equilíbrio, a confiar. Jesus está deitado no barco, as ondas estão açoitando, e ele, mestre, não te acordam, acorda Jesus, acorda, não te importa que nós venhamos a perecer. Jesus fala, por que vocês estão tímidos? Onde está a vossa fé? Vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Aí ele se assombra, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus está requerendo de nós, e aqui nas palavras de Paulo, justamente ele está nos incentivando a isso, a que nós venhamos a ter um equilíbrio, porque a gente só consegue ter equilíbrio quando o Senhor traz essa tranquilidade, o Senhor traz essa segurança aos nossos corações. Então vocês vão observando como uma coisa vai levar a outra. Nós vamos buscar a fonte da nossa alegria ao Senhor, Ele vai trazer segurança aos nossos corações, e nós vamos produzir equilíbrio, de maneira que isso se torne notório e conhecido para as outras pessoas, para que nós possamos desconstruir esse rótulo que muitas vezes coloca, não, lá, está vendo, está indo crente ali, mas ele faz isso, faz aquilo outro, que a gente possa conseguir construir um rótulo que fala, poxa, ali está indo um servo do Senhor, ali está indo uma serva do Senhor, ali está indo um verdadeiro cristão, um verdadeiro adorador, que mesmo diante de todas as adversidades, de todas as dificuldades, ele permanece firme no Senhor. Esse tem que ser o nosso rótulo. É assim que as pessoas têm que nos conhecer, através da fé que manifestamos no Senhor, da sabedoria que o Senhor pode nos dar. Hoje não é tão comum, mas antigamente havia-se mais, principalmente nas Assembleias de Deus, e durante algum tempo isso até se transformou em motivo até de escárnio e chacota, algumas pessoas zombavam disso, mas quando você viu uma irmãzinha que passava assim com o cabelinho enroladinho, que era conhecida como a irmã do coque, as pessoas falavam, ó, ali está indo uma serva do Senhor. As pessoas do meio cristão, né? Porque eles sabiam que aquelas mulheres, elas intercediam, clamavam e buscavam. Hoje se desconstruiu essa imagem porque as mulheres que continuam fazendo isso nos dias de hoje não usam só coque mais. Não usam só coque mais. Antigamente elas usavam muito coque porque estavam muito ligadas à questão dos usos e costumes com relação ao cabelo, e que também não vai agregar valor em nada, tá? Espiritualmente falando. Por isso que hoje já não existe mais essa figura da mulher do coque, que é uma mulher de oração. Hoje existem várias mulheres de oração que não usam coque. O importante é ser mulher de oração, que nós possamos ser, assim como elas eram conhecidas e as pessoas respeitavam, nós possamos ser assim hoje também. Essa deve ser a nossa equidade, que deve ser notória a todas as pessoas. O nosso equilíbrio espiritual, que deve ser notório e conhecido por todas as pessoas. As pessoas olharem, olha ali, está indo o Antônio. O Antônio é um verdadeiro cristão, um adorador do Senhor. Está indo a Flor, está indo a Raíssa. Todos olharem para nós e dizerem que nós somos verdadeiros adoradores. Esse tem que ser o nosso propósito. Aleluias. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Existe um texto lá em Mateus, no capítulo 6, se eu não me engano, a partir do versículo de número 25, que vai dizer assim, que nós devemos confiar no Senhor, porque às vezes a gente fica ansioso pelo que a gente vai vestir, ansioso pelo que a gente vai comer, ansioso pelo que a gente vai ser, mas lá nesse texto, Deus ele vai dizer, não andeis ansioso por coisa alguma, antes buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tá? Ele não está falando as demais coisas, ele está falando essas coisas, a vestimenta,
O alimento não vai faltar. Porque se a gente falar as demais coisas, a gente torna muito abrangente. Talvez a gente vai dizer, poxa, Deus não me deu carro, como é que vai ser? Então, o contexto daquela passagem é sobre vestes e alimento. Então, ele está dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, concordando e corroborando com o que Paulo está dizendo aqui, que, olha, não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus. Pelo quê? Através do quê? Através da oração e súplica com ação de graça. Ele está dizendo, você pede, mas agradece. A sua petição vai ser conhecida sim diante de Deus, através da sua oração, através da sua súplica, através do seu clamor, através da sua intensidade de relacionamento com Deus, mas que ela também seja acompanhada de ação de graças. Descansando em Deus, concordando com Mateus 6 lá. Porque Jeová é o Jeová Jirê, é o Deus provedor. Ele não vai deixar faltar se nós verdadeiramente confiarmos nele, dependermos dele, buscarmos nele, nos confortarmos nele, nos posicionarmos nele, nos refugiarmos nele, através da oração, através do clamor. Às vezes, quando surgem problemas e dificuldades nas nossas vidas, a gente busca resolver de todas as formas. A gente vai no fulano A, vai no fulano B, no fulano C, a gente tenta dar um jeito, a gente tenta encontrar uma alternativa, e aí lá no fim, lá no final, depois que a gente já tentou de quase tudo, é que a gente resolve orar. Que a gente resolve buscar, que a gente resolve pedir a Deus para interceder, para intervir. Quando, na verdade, a primeira coisa que nós devemos fazer é recorrer a Ele. Porque Ele, com sabedoria e entendimento, se Ele entender que nós devemos buscar outros caminhos, Ele vai nos apontar o caminho. Lembram-se dos 5 pães e 2 peixes? Jesus, ele poderia ter pegado um cesto e começado a tirar pão e peixe dali. Mas ele fala, o que vocês têm aí? Não temos nada além de 5 pães e 2 peixes aqui, então me dá aí. E ele começou a multiplicar. O que precisamos entender é que nós não podemos alterar a ordem das coisas. Relacionamento espiritual não é operação matemática de multiplicação, onde a ordem dos fatores não altera o produto. Porque na vida espiritual, se a gente altera a ordem e deixa Deus por último, vai alterar o produto? Sim. Vai alterar os resultados? Sim. Vai alterar as circunstâncias? Sim. Aquela mulher do fluxo de sangue, nós não sabemos por quê. Ela deixou para procurar a Jesus depois que todos os seus haveres e seu dinheiro tinham acabado. Não sabemos as circunstâncias. Talvez ela só ouviu falar de Jesus naquele momento. Não temos como avaliar. Quem sabe se ela tivesse ouvido antes, tivesse procurado a Jesus antes. Mas dentro ali das circunstâncias dela, ela procurou todos os médicos, gastou todo o seu dinheiro com vários médicos e nenhum deles conseguiu resolver. Mas Jesus resolveu. Que nós não venhamos a deixar Jesus, protelando o nosso encontro com Jesus, protelando a nossa ida até Jesus, achando que as coisas vão resolver. Principalmente quando se trata de coisas espirituais. Quando se trata de relacionamento espiritual, a nossa batalha ela tem que ser travada no campo espiritual, porque não temos de lutar contra a carne e sangue, nós temos que lutar contra os principados e potestades, com as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é a nossa luta. Por isso ele vai dizer, pela oração e súplicas com ação de Deus, aonde? Conhecidas diante de Deus. Então não existe outro caminho, somente Jesus nos leva até Deus.
Não existe atalho, eu não vou clamar, pedir o pastor A, o pastor B, missionário A, missionário B, eles vão interceder, mas quem vai resolver é Jesus. É só Jesus. Porque fazendo isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Senhor Deus. O mundo está caindo e eu estou firme, eu confio. O mundo está desmoronando, os espinhos estão me sufocando e eu estou firme. Eu não caio, eu não desmorono, eu permaneço de pé. Porque a minha casa está firmada na rocha. Então vão vir as tempestades, vão vir as tormentas, vão vir os vendavais, vão vir as inundações, e a minha casa vai permanecer de pé, porque a minha casa está firmada na rocha. É isso que ele está querendo dizer aqui. Eu permaneço em paz. Aleluias. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, ou na verdade, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. É curioso, porque as batalhas espirituais, elas são travadas na mente. As batalhas espirituais, elas são travadas onde o inimigo de nossas almas, ele está lançando dardos inflamados para corromper os nossos pensamentos para distante do Senhor. Por isso ele vai dizer: tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Então, se concentra nas coisas espirituais. Preencha o teu coração, preencha a tua mente com as coisas que provêm do Senhor, com a palavra do Senhor, com louvores ao Senhor. Coloca o Senhor como prioridade na sua vida. Lá no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, no final do capítulo 9 ou no início do 10, Jesus ele chama alguns discípulos, não fala quais discípulos são, mas ele fala: olha, vem e segue-me. E um deles ele fala o seguinte: olha, me permita primeiro sepultar os meus próximos, né? Os meus entes queridos, os meus familiares. E Jesus ele fala uma frase que, se a gente não prestar atenção, às vezes a gente interpreta ela de maneira errada. Ele vai falar assim: olha, deixem os mortos sepultarem os seus mortos. E quando ele está falando aqui de mortos, ele está falando de morte espiritual. São pessoas que estão mortas espiritualmente e distantes de Deus. Mas a ênfase que eu quero trazer sobre essa passagem é quando ele vai dizer: olha, deixa que eles o sepultem. Porque quando aquele servo ele fala assim: olha, deixa eu primeiro sepultar os meus mortos, os meus entes queridos, né? A gente não sabe quando eles vão morrer. A gente não sabe quando alguém vai morrer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano. Quanto mais, melhor, né? Mas a gente não sabe. Então, quanto tempo levaria para aquela pessoa a qual Jesus estava convidando conseguir sepultar os seus entes queridos e ter tempo para se concentrar em fazer a vontade do Senhor? Uma questão de prioridade. Pensa nas coisas do Senhor. Se concentra nas coisas do Senhor. Prioriza as coisas do Senhor. Jesus não estava sendo insensível, dizendo que ele não devia se preocupar com seus familiares.
mas ele estava chamando ele à responsabilidade de que a obra do Senhor, o relacionamento do Senhor, ele tem que começar agora. Ele tem que entrar como prioridade. E quando nós falamos aqui de pensamento, tudo que é de boa fama, tudo que é alguma virtude, tudo que é algum louvor, nisso pensai, porque às vezes a gente fala assim, não, poxa, deixa eu resolver essa situação primeiro, depois eu vou resolver as coisas do Senhor. E mais uma vez, o Senhor fica para o final da fila, quando na verdade ele tem que estar no início. Prioridade. Se há alguma fama, se há algum louvor, nisso pensai. Por quê? Nós precisamos revestir o nosso entendimento, o nosso pensamento do Espírito de Deus para que consigamos vencer as nossas batalhas espirituais. E tudo isso Paulo ele vai falando aos filipenses para que eles pudessem ter ali as suas vidas espirituais renovadas, reforçadas, e continuar buscando ao Senhor. Ele termina, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto fazeis, e o Deus de paz será convosco. Transmitindo o sentido de continuidade, constância, permanência. Não podemos parar. Tem que ser todos os dias o nosso relacionamento com Deus. Verdadeiro, puro, buscando dar bom testemunho, nos alegrando no Senhor. Talvez haverão dias que nós não estaremos bem. Nós estaremos tristes, às vezes estaremos cansados. Isso é da nossa natureza. Mas quando o Senhor Jesus está dentro dos nossos corações, Ele vai tratando isso, Ele vai cuidando, Ele vai restaurando, Ele vai fechando as feridas e daqui a pouco a gente está pleno novamente. Mas tudo isso vai passar pelo processo de priorizar o Senhor, de buscar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de pensar em coisas boas e coisas relacionadas ao Senhor. Tudo isso. E o Deus de paz guardará cada um de vocês. E a paz dele, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações. É uma paz que excede toda a compreensão. Quando falamos de paz nos dias de hoje, a gente fala às vezes só de ausência de conflito. Mas a paz que o Senhor dá, ela não é a paz que os homens podem oferecer, é uma paz que foge a toda e qualquer compreensão. E para a gente saber como que é, somente experimentando, em nome de Jesus. Aleluias. Que o Senhor Deus possa ter falado aos nossos corações. Você que está aqui esta noite e tem sentido aí a presença do Senhor, busque a Ele, se firme nele, clame a Ele, interceda a Ele, se alegre nele, priorize-o como o Senhor e Salvador da sua vida. Você também está me ouvindo neste momento, pense sobre isso. Se não está na presença do Senhor, volte correndo ou venha correndo para a presença de Deus. Permita com que Ele venha falar ao seu coração também. Aleluias. Feche os seus olhos, vamos estar orando. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Deus querido, obrigado por tudo. Que o Senhor continue ministrando e falando aos nossos corações e nós possamos ser impactados, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito e aprendermos, meu Pai, a Te colocarmos como prioridade nas nossas vidas. Deus querido e todo-poderoso, não nos deixe, Senhor Deus amado, de maneira nenhuma desvanecermos. Ó Deus querido, não nos deixe desanimar, que o Senhor venha nos fortalecer todos os dias, meu Pai. Nos dê uma semana abençoada, Senhor Deus, na Tua graça, na Tua direção, na Tua unção, meu Pai. Que em nome de Jesus nós possamos ser tocados por Ti. Obrigado por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Aleluias.